Você tem explosões de raiva, acessos de fúria? Bem, se esse é o seu caso, fique aqui comigo, que eu vou te contar como a criança interior ferida está presente em você para você ter esses acessos de fúria, essas explosões de raiva. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou terapeuta. E algumas pessoas acreditam que ter uma criança interior ferida vai fazer com que o adulto se torne uma pessoa boazinha, submissa, em estado depressivo, que não se expressa, mas isso não é verdade. Também existem pessoas com comportamentos violentos porque têm uma criança interior ferida dentro delas. Inclusive, essas pessoas podem ocupar e ocupam cargos de poder muito importantes num lugar, num país, numa nação. E aí, quando eu trago esse conteúdo aqui para você, inclusive com exemplos que parece paradoxal, mas que do mesmo jeito são uma criança interior ferida, impactando na vida adulta e fazendo com que dois adultos tenham explosões de raiva, acessos de fúria. Então eu vou trazer dois exemplos, duas cenas, aliás. A primeira cena, Zeus esbravejou com a filha de 4 anos porque ela não quis dar um abraço nele. Na segunda cena, Dionísio perseguiu com um carro em alta velocidade um motoqueiro que o ultrapassou bruscamente. O que há de comum nessas histórias é que essas duas pessoas têm uma criança interior ferida e esses dois comportamentos foram motivados por essa criança interior ferida que mora em cada um desses homens que eu trago dessas duas cenas. Então, Zeus foi um homem que, na infância dele, ele foi criado por um pai extremamente autoritário, que suou, que foi violento fisicamente, constantemente com Zeus. E Zeus jurou que jamais faria isso com o filho dele quando ele tivesse um filho. Dionísio, ele foi muito mimado na infância. Por exemplo, seus irmãos apanhavam quando algo de Dionísio havia sumido. E os pais de Dionísio eram declaradamente gostavam mais de Dionísio, tinham predileção por esse filho. Olha que interessante, né? Um sofreu violência física do pai e o outro foi mimado. E o Dionísio, ele nunca aprendeu a lidar com frustração. E ele achava que ele merecia um tratamento especial. Então, vamos olhar aqui pelo desenvolvimento infantil. Quando uma criança sofre maus tratos, especialmente físico, ela experimenta uma dor tão intensa que ela não consegue desenvolver uma identidade, uma personalidade. E para sobreviver, ela pode copiar o agressor. Então ela se torna uma pessoa violenta. Já a pessoa que foi mimada, como eu disse, ela não aprendeu a lidar com frustração. E ela vai crescer acreditando que ela merece um tratamento especial. Ela não tem que respeitar regras, leis. E a gente viu isso muito bem no Dionísio, né? Ele persegue em alta velocidade um motoqueiro porque o ultrapassou bruscamente. Ou seja, ele não respeitou várias regras de trânsito que estão envolvidas nas leis de trânsito. E o Zeus, por outro lado, prometeu que não repetiria com o filho dele o que ele recebeu, e, no entanto, ele repetiu. Porque esbravejar com uma criança de 4 anos, quando um adulto faz isso, para uma criança, continua sendo aterrorizante, tanto quanto uma violência física. E essas duas situações, elas precisam da mesma coisa, que é ambos precisam resgatar a sua criança interior, encontrar essa criança para poder acolher, para poder lamentar, porque elas tiveram a infância roubada. Um porque não pôde se conhecer
e lidar com as suas emoções e receber afeto, e o outro porque foi mimado e também não aprendeu a lidar com emoções, como, por exemplo, de frustração. Estas duas pessoas se tornaram pessoas perigosas para a sociedade. E quando essas pessoas procuram ajuda profissional, elas têm condições de aprender a como cuidar da criança delas e ser uma pessoa responsável, ser uma pessoa com maturidade emocional para lidar com as suas emoções e entender e parar de ser violentas, entender que esse comportamento é algo que ela precisa aprender. Ela vai ter um letramento emocional. É como se ela fosse fazer uma escola das emoções, um aprendizado para poder parar de ferir outros seres humanos e ela mesma. E aí, me conta, como que esse conteúdo te impactou? Esse conteúdo te ajudou de alguma forma? Me conta aqui nos comentários. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, se inscreve. Toda segunda-feira eu trago um vídeo novo. E, por favor, deixa seu like. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo tem um conteúdo relevante. E se você conhece uma pessoa que pode se beneficiar com esse conteúdo, por favor, compartilhe esse vídeo. Muito obrigada.